Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E você está em mais um dia na Fazenda. Durururururu. Bom, minha gente, estamos começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E agora estamos indo lá em casa pra ver o que a gente pode fazer com algumas coisas lá, tá? Então, vamos me acompanhando aí. Então, meu povo, hoje nós vamos ver o que dá pra fazer, porque aqui já é de tarde, né, minha gente? O único horário que deu pra poder ir lá em casa, né? Na nossa casa que tá em obra, como vocês já sabem, né, minha gente? Ao longo do caminho vocês vão vindo essa paisagem maravilhosa, né? Nossa, Gabriela, tudo seco. Mesmo assim é bonito, é maravilhoso, tá bom? Vai curtindo aí. Enfim, lá em casa vocês sabem que ainda falta fazer muita coisa. Talvez nem tanta coisa assim, né? Pelo tanto que a gente já progrediu, né? Nesse negócio da obra e tudo mais. Enfim, minha gente, a gente vai fazendo as coisas devagarzinho mesmo. Aí hoje é dia de ir lá pra poder subir algumas telhas, né? Que falta ainda colocar na área. Tanto na parte da frente da área, quanto naquela parte do fundo que vocês viram que tem um buracão lá, né? Então, quando chove, molha tudo ali naquela parte, porque faltou telha, gente. Tipo assim, a gente foi fazendo outras coisas, fazendo um trem, fazendo outro, e eu fui adiando de colocar as telhas no seu lugar, né, gente? Já vai começar a chover novamente, o piso lá da área já ficou todo preto lá, ainda tá no contrapiso, né, que ainda falta colocar cerâmica na área e tudo mais. E aí, gente, porque molhou, cria lodo, essas coisas tudo, e vai coisando, né, minha gente? Aí agora vai chover novamente, a gente não colocou o telhado ainda. E aí, agora que a gente foi comprar essas telhas, minha gente, pra poder tá colocando. Escolhemos colocar daquela telha que a gente fala telhão aqui, entendeu, minha gente? Que a maioria das casas aqui da minha cidade é com essas telhas, entendeu? E aí a gente resolveu colocar delas na nossa casa. E agora que a gente foi comprar pra poder tá colocando, né, minha gente? Mas é isso, né? Uma coisa de cada vez e é isso, tá dando tudo certo. Chegamos aqui na minha humilde residência, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, tomando um café, uma água, um refrigerante, um suco, que aqui tem tudo, minha gente. Mentira, não tem pelanca nenhuma disso daqui, nem água tem aqui, minha filha. Mas um dia terá. Lembra do dia que não tinha nem porta nessa casa, menina? Que eu chegava, abria uma madeira velha, atiçava pra lá e falava, tô abrindo a porta da minha casa. Quando eu ia embora, eu falava, tô fechando a porta. Aí eu fingia que tava apagando o apagador da lâmpada e tudo mais, gente. É assim que você vai fazendo as coisas acontecer nessa vida, né? Você vai colocando em prática a lei da atração. Cheguei aqui, meu digníssimo irmão estava aí, já ajeitando as coisas aqui pra mim, porque a gente quer pintar a casa. E, tipo assim, estamos fazendo uma coisinha de cada vez. Tipo, aqui tá a calçada, tá fazendo a calçada? Pois é, minha filha. Mas aqui é devagar, porque nós só temos 20 formas de bloquetes, entendeu? E aí vai fazendo uma coisa de cada vez. A calçada vai até ali assim, ó, até um pedaço aqui, ó, tá vendo? Até lá. Gente, tá assim, um pinico disso, pinico daquilo, um pinico de um trem, pinico de outro. Aí a calçada tá um pinico. O negócio ali já fez outro piniquinho também, do trem, como é que fala? Esses negócios, os pilar que tem que arrumar, deixar retinho, quadradinho, pra poder depois vir pintar. Aqui tem os bloquetes que tá fazendo devagar também, tá vendo? Porque só temos 20 forminhas. Aí aqui tá arrumando esses pilares aqui também. Pra depois pintar a casa, tem que arrumar a parte de dentro lá do quarto também, porque tem uma parte pra poder rebocar, colocar a fiação, arrumar a fiação da casa todinha. Ainda falta esse telhado aqui pra poder colocar, tá vendo, ó? Essa parte que tá esses buracos aqui, tem que cortar a telha no meio, dividir, entendeu? No caso aqui falta 5 telhas, que é ali, ó, 2 ali. E as outras tem que cortar pra poder colocar naquela parte lá também que tá faltando. Aí o que acontece? O telhado, as telhas, minha filha, o povo colocou aqui numa distância, né, muito longa. Tá vendo? Colocou aqui nesse lugar e tem que passar por aqui pra dentro do quintal dos outros pra poder chegar até aqui, entendeu? Aí pronto. Colocamos as telhas aí. Colocamos não, na verdade foi o Anderson, né, que trouxe com o meu irmão. Eu vou pegar peso, né, minha filha? Seria demais ficar pegando um peso. Porque eu, né, é isso. Aí seja também feminino, né, mulher? Ficar pegando um pesão desse aí também não dá. Aí foi pegando as outras telhas, colocando aí. No caso são 5 telhas, né, gente? Somente isso que falta pra poder terminar de cobrir o telhado da casa. Aí vai pegando, vai colocando, né, gente? Depois tem que cortar e ir colocando no seu lugar aí. Porém, faltou, gente, os grampos que a gente não comprou. Aí só tinha alguns aqui e não deu pra travar todo o telhado. Então, o Anderson foi cortando aqui, ó, a telha assim, tá vendo? Dividiu bem no meio mesmo assim, marcou e foi cortando aí com esse trem aí. Aí agora, menina, pega um pedaço de telha e vai colocando ali naquela parte que tá faltando. E vai faltar as outras pra poder colocar no outro lugar. Sempre falta alguma coisa, né, minha filha? Esquecemos do negócio aí de travar as telhas lá, né, mulher? Porque se der um vento, joga tudo pra lá, quebra tudo, né? E aí vai ser dinheiro jogado fora. Enfim, minha gente. Aí esse homem foi cortando. Uma telha dessa daqui na minha cidade, minha gente, tá R$ 120. Quanto é que tá custando aí na cidade de vocês uma telha dessa? Eu acho que vocês nem coisa dessa telha, né? Teve muita gente que usa daquela outra que é mais bonitinha e tudo mais, que coloca assim, aquela que é... Esqueci o nome. Aquela de barro. Optamos por essa daqui, gente, porque está mais em conta, né? E também lá por dentro da casa a gente vai forrar, então não vai dar nem pra ver. E é isso. Aí o homem foi marcando ali com aquela régua, com lápis também, pra já ir cortando, né, as telhas.
e depois já ir colocando no lugar. Muitas pessoas estão falando assim, Gabriela, como você vai fazer e tal, tal, tipo assim, que ainda vai faltar muita coisa pra quando você... Gente, já tá bom demais da conta, entendeu? Desse jeito aí, se eu mudar hoje pra dentro de casa, do jeito que ela tá, pra mim já tá bom. Aí as outras coisas vai fazendo devagarzinho, entendeu? Porque eu já morei, gente, em casa que não tinha nem água, nem luz, nem nada, não tinha reboco e tudo, entendeu? Tá certo que não tem água assim encanada e tudo mais, mas vai ajeitando devagarzinho as coisas, né, minha gente? Eu já sou acostumada. Eu acostumada a morar em casa, minha gente, que nem banheiro tinha. Então é isso, né, mulher? Aí já tá muito bom, já tá avançado demais a obra da nossa casa. Então quando eu mudar, do jeito que tiver pra mim, já vai tá bom e aí vai fazendo o restante das coisas devagar. Se a gente já tivesse morando aqui, tipo, eu e o Anderson também tivesse morando aqui na casa, minha gente, eu acredito que já teria muita coisa também que já teria avançado, porque o Anderson faz tudo, entendeu? Ele faz um bocado de trem. Mas como ele trabalha também bastante na fazenda, ele não tem quase nada de tempo pra poder estar se dedicando também à nossa casa, então por isso que não dá certo, entendeu? De estar com as coisas mais avançadas. Então, assim, é pouco tempo que a gente tem pra poder estar se dedicando aqui na nossa obra. Então, a maioria das coisas, as outras pessoas que tem que estar fazendo, tipo, outras pessoas, né? Tem que estar contratando a mão de obra de outras pessoas. E aí, às vezes, não dá certo, porque um bocado de gente não quer saber de trabalhar hoje em dia, né, minha gente? E tá difícil arrumar pessoas que trabalham de verdade. Enfim, é a vida do cidadão brasileiro e trabalhador rural. E aí, agora a gente vai fazendo as coisas devagarzinho, ó. Aí o Anderson colocou a telha ali e não deu tempo de eu gravar, porque a vizinha me chamou e ficou conversando 3 horas, 3 anos lá. E aí eu fiquei conversando com a mulher, minha gente. E eu querendo vir gravar, o Anderson subir nas telhas ali e não deu certo, menina. Ele subiu tudo, colocou lá com meus irmãos. E a mulher ficou conversando comigo e eu falei, meu Deus, gente, eu não gosto de cortar assim a pessoa no meio, assim, no que eu tá conversando um assunto, falando, aí eu não gosto de cortar, sabe? E aí pegou e eu fiquei conversando com a mulher e o Anderson subiu as telhas. Enfim, gente, é a vida, né? Ficou essas telhas aqui, colocou ele naquela parte ali. O que deu pra poder grampear, grampeou. E ficou o outro restante lá, porque a gente não tinha os trem de travar a telha, né? E pode chover, e já tá quase pra chover aqui no Goiás, menina. Começou a pingar, depois parou, não choveu mais não. Eu falei, que é isso? Aí, menina, é tudo no tempo de Deus, né? A vida. Aí agora já estamos seguindo de volta pra casa. Voltamos à noite, né? Já pra fazenda, minha gente. Montou uma dor de cabeça na minha, menina, que você não tem noção. Não sei o que aconteceu. De repente, minha cabeça começou a doer do nada. E aí eu falei, que é isso, gente? Aí eu falei assim, vou fazer mais pelanca nenhuma, só vou chegar em casa e simplesmente tomar um banho, jantar e dormir, né, meu povo? Então estamos indo de volta pra casa. Aí, é isso, foi o que deu pra poder fazer lá em casa hoje, né? Então, gente, chegamos em casa. Aí eu tô com uma baita dor de cabeça. Vou deixar pra continuar o vídeo amanhã, gente. Vou terminar o vídeo amanhã, né? Mostrando a rotina de amanhã, né? E hoje a gente já foi à tarde pra lá. Então, não deu pra gravar muita coisa, né? Foi só aquilo mesmo ali que a gente fez e já voltamos. Aí agora, gente, já tá à noite aqui, né? Vou tomar banho e ajeitar alguma coisa de janta ali pra nós. E amanhã eu continuo esse vídeo, minha gente. Então é isso. Gente, então, né? Aqui já é outro dia. E hoje eu ainda tava sentindo muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Eu não gosto de ficar tomando, assim, remédio, muito remédio, assim, de farmácia. Aí eu tomo chá, alguma coisa assim, natural, essas coisas. Porém, eu tive que tomar hoje, porque eu ainda tava sentindo muita dor de cabeça, minha gente, muita dor de cabeça mesmo. Aí eu tive que tomar, eu tomei de pirona, melhorou minha cabeça, gente, senão eu ainda estaria sentindo, né? Tava doendo só desse lado aqui, assim, ó, sabe? Mas tava doendo muito, muito mesmo. Aí agora melhorou, graças a Deus, né, depois que eu tomei o remédio. E deve que foi alguma coisa que eu comi que fez mal, né, não sei. Às vezes acontece eu ficar sentindo muita dor de cabeça assim, né, de vez em quando. Pode ser estresse também, não sei. E tal, minha gente. Mas é isso. Aí agora eu vou ali acompanhar o cidadão brasileiro, né? E vou voltar pra poder dar continuidade aqui na minha rotina, nas minhas coisas, né, meu povo? Então, bora lá. Bom, gente, como vocês sabem, volta e meia esse homem tá me chamando pra poder fazer as coisas, né? E aí, é isso, né? Eu acompanho ele assim um pouquinho, mas falei assim, não vou demorar quase nada aqui, entendeu? Vou só assim dar um apoiozinho moral aqui pra ele. Vou cascar fora pra casa, minha gente, porque daqui a pouco começa a escurecer, eu não faço minhas coisas pelanca nenhuma. E ele termina o servicinho dele, né? Que, pra falar a verdade, o serviço dele aqui também não acaba nunca, né? De tanto trem pra estar fazendo numa fazenda, menina, que você não tem noção. Hoje ele está com esse motosserra aí, cortando essas esponjas. Vocês conhecem esponja, minha gente? A gente chama aqui, esse negócio aqui de esponja, porque ele tem uns espinhos, sabe assim? Que se cravar no pé do ser humano, menina de Deus, é uma dor. Você nem pensa. São esses espinhos aqui, ó, tá vendo? Aí ele tem que estar tirando isso daqui, porque isso daqui vira mata, sabe assim? Toma conta da fazenda inteira e tudo quanto é lugar que você vai aqui tem esses pés de esponja, entendeu, minha gente? A gente conhece aqui por esse nome, esses negócios aí. E o negócio vira uma árvore gigantesca se você deixar. Então aqui ele tá tirando aí com motosserra, tá vendo? Cortando. Tem muito, menina de Deus. Muito mesmo, muito mesmo pé de esponja aqui.
E o engraçado, menina, que eu vou falar pra vocês, é um negócio assim que fica verdinho o ano todo, o ano todo. As árvores que estão em volta, fica tudo assim, parecendo que tá tudo morta, seca, né? Mas na verdade não tão, né? É só a época mesmo delas ficar desse jeito, depois elas voltam, fica tudo verdinho quando chove. Mas esse negócio aqui, esse pé de esponja, fica tudo verdinho, ó, o ano todo. Tá entendendo? Aí é isso, menina. É cheio de espinha esses negócios aí, ó. Aí ele corta tudo assim, tá vendo? Vai tirando. Aí, às vezes, tem que jogar, assim, alguma coisa pra poder não coisar de novo, né? Porque isso daqui alastra de uma maneira que vira mata. Aí as crianças estavam indo junto, subindo em árvores, correndo, pulando, gritando, felizes e saltitantes. E eu aqui doida pra poder voltar logo pra casa, que eu não tava mais aguentando, tava agoniada, querendo fazer meus trem. E esse homem só conversando comigo, né? Conversando, aí às vezes ele falava alguma coisa que eu não entendia porcaria nenhuma, porque ele já tava com esse trem ligado aí, né, o motosserra. Aí ele falava assim, alguma coisa, eu falava, aham, sim, querido, aí eu dava umas risadas assim, sabe, pra disfarçar. Às vezes ele falava alguma coisa, eu falava, é mesmo, né, pois é, querido, é a vida, né, do cidadão brasileiro. Aí ele foi cortando aqui também, podando essa árvore aqui também, que fica seca nessa época, mas ela é bem bonita, gente. Aí eu fiquei um tempinho, fui virando as costas, fui cascando fora, ele sem entender, sabe assim, eu falei, tchau, querido, tchau, tchau, boa sorte aí. Aí que deixei o copinho aqui, né, pra eles poderem tomar água, né, e tudo, e fui seguindo minha vida, menina, sabe assim, ó. Fui seguindo minha vida, né, pra poder chegar em casa, fazer meus trem, fazer um biscoito de polvilho. Então, bora lá, menina, continuar aqui, né. Bom, gente, peguei aqui esse tacho, vou fazer um biscoito de polvilho assado. Aí peguei aqui essa xícara, ó. Eu uso essa xícara aqui, gente, pra tudo. Eu gosto muito de usar essa xícara aqui. Então tem a sua xícara preferida aí pra poder fazer suas receitas, tá bom? A minha é essa. Espero que ela não quebre nunca, porque eu gosto muito de fazer minhas receitas com essa xícara aqui. Aí, gente, eu vou usar essa xícara. Aí você escolhe a xícara que você quer usar, tá bom? Aí eu vou fazer um biscoito de polvilho, tá bom, minha gente? Dá certo com qualquer xícara, minha gente. Eu tô usando essa, tá bom? E aí, vamos lá, fazer um biscoito de polvilho assado. Gente, eu faço biscoito de polvilho de todo jeito, de acordo com o que tá os trem aqui em casa, entendeu? Aí aqui eu tô usando meia xícara de óleo, tá? Meia xícara de óleo. Vou usar também uma xícara de leite. Às vezes eu faço assim, sabe assim, com leite, água, óleo. Só que agora eu vou usar só leite e óleo mesmo, entendeu? Porque meu óleo tá bem pouquinho do tanto de trem que eu faço aqui, menina de Deus, sem ter noção. Dá pra fazer com margarina também, né, e tudo, mas eu vou fazer desse jeito aí hoje, que é mais rápido, mais prático, né, também mais fácil essa receita aqui. Então, coloquei meia xícara de óleo, uma xícara de leite na panela e levei para ferver, entendeu? Deixa ferver. Agora, nós vamos colocar aqui, eu tô usando esse tacho, vou colocar 3 xícaras de polvilho. Eu gosto muito de usar o polvilho azedo, menina, porque ele já deixa um saborzinho, assim, de queijo, entendeu? Na receita. Então, igual quando faz o pão de queijo sem queijo, menina. Aqui, por exemplo, se eu quisesse, eu não colocava queijo, mas como tem um pedaço de queijo ali, eu já vou colocar para poder ficar bom. Aí eu coloquei 3 xícaras de polvilho azedo, né? Aqui, ó, medi as 3 xícaras aí e joguei tudo dentro do tacho. Isso daqui rende, menina, que é uma beleza, entendeu? Você pensa assim, nossa, 3 xícaras é tão pouco, mas na verdade, menina, é muito, tá? Aí eu coloquei uma colherzinha de sal, né? Nessas 3 xícaras de polvilho, misturei bem e agora o negócio aqui já ferveu, né? O leite com o óleo. Joguei por cima do polvilho aqui pra poder escaldar, né? Aqui. E vamos lá fazer nosso biscoitito de polvilho, ó. Depois de jogar o leite com o óleo já bem quente aqui, bem fervido aqui por cima, nós vamos misturando assim, ó, tá vendo? Desse modelo, pra poder escaldar todo o polvilho, né? Aí fica tipo uma farofa, entendeu? Quando você mistura tudo. O polvilho azedo, ele é diferente do polvilho doce, sabe, gente? Aqui eu só coloquei polvilho azedo. Se você quiser colocar metade polvilho doce, metade polvilho azedo, você que sabe. Mas eu gosto de usar só o azedo mesmo aqui, sabe? E o biscoito ficou uma delícia. Aí eu vou misturando assim desse jeito, ó, tá vendo? Formando tipo uma farofa aqui. Escaldei tudo direitinho, né? Aí aqui, menina, tem que deixar esfriar, né? Porque tá quente. E pra depois a gente voltar e colocar os ovos aqui, os outros ingredientes e tudo mais, né? Que no caso é o ovo, queijo e misturar. E aí já vai estar pronto. Tampei aqui com um paninho, né? Pra não cair nada aqui dentro e tudo mais. Aí eu vou colocar aqui uma tampa também, que eu gosto, né? Pra poder, né? Não entrar nenhum bichinho aí. Aqui, gente, é o leite da parte da tarde. O leite de hoje ficou pro dono da fazenda, né? Aí a gente vai coisar aqui, guardar no freezer pra ele. Então, estamos colocando aqui, vamos tirar o do bezerro e colocar nesse galão aqui. E o antes vai levar lá pra ele depois, lá na casa de baixo. Aí vai colocar na geladeira pra ele poder usar, né? Pra fazer alguma coisa, um queijo, um trem, né?
essas coisas, que ele também gosta de fazer um queijo, assim, de vez em quando, algumas coisinhas, né? Aí, sempre que tira leite da vaca aqui, né, gente, assim, aí tem um dia que ele fica com leite e tudo, né, que ele fala, deixa o leite pra mim que eu vou fazer isso e aquilo. Aí, então, eu tô colocando aqui nesse galão, o Anderson lavou esse galão direitinho, né, lavou com água sanitária e tudo, bem higienizado pro leite não azedar, né, minha gente, porque senão, qualquer coisinha, gente, o leite azeda, entendeu? Então, tem que ser tudo muito limpo, muito higienizado. E aí, então, eu coloquei nesse galão aí, ó, tá vendo? E coloquei ali no freezer. Aí deu esse galão cheio, né? Que foi o leite da manhã. E eu tô completando com o outro leite pra poder levar lá pra ele. Aí fui coando aqui nesse balde um pouco de leite também pro bezerro, né, minha gente? Pra poder já dar pro bezerrinho. Aí esses dias o leite vai ficar mesmo só pro bezerro, né, gente? Por conta de que vai ter que aplicar um remédio na vaca aí. E aí o leite vai ter que ficar pro bezerro. Mas só que assim, não vou dar tudo assim também, né, gente? Porque tem que ser controlado. Senão, se ele tomar muito leite, é perigoso dar disenteria nele. Então, tem que ser tudo muito bem controladinho, né? Direitinho. Essa mamadeira, ela pega 2 litros, minha gente, entendeu? Então, dá de manhã, meio-dia e à tarde pro bezerro. Aí, o que acontece, meu povo? Esse negócio aí, como é que fala? Esse leite, né? De agora a gente não vai poder tomar. Porque quando aplica remédio na vaca, ela tá com o peito machucado. Aí, quando aplica remédio, a gente não pode consumir o leite. Então, tem que esperar alguns dias até passar o efeito do remédio. Aí agora vamos dar o leitinho aqui para o breuzinho. Olha o rabinho dele, minha gente, como é que fica. Rapidinho o bichinho pegou o jeito. Ele não pode me ver, que fica berrando, me chamando. Eu tô entendendo? Pensando que eu sou a mãe dele. Meu filho. Ai, ai, viu? Aí o rabinho dele, como é que fica, minha gente? Ele é muito bonitinho, meu Deus do céu. Ai, gente, é muito lindo. Aí a mamadeira, gente, ele suga tanto que é uma mamadeira que chega... A massa, assim, eu tenho que tirar, né? Pra não bagaçar a mamadeira, porque pode rasgar, né, minha gente? Tanta força que coloca. Enfim, é isso. Aí é isso, minha gente. Fui dando leitinho pro breu. Ele sendo muito feliz, contente. Saltitante, né, gente? E logo ele vai estar comendo capim, minha gente, por aí. Sendo feliz, comendo, né, e tudo. Então, assim, é isso. Mas também vai continuar mamando. Agora, meu povo, eu vim aqui, né? Já esfriou a massa aqui do biscoito. Coloquei 2 ovos inicialmente. Porque tem que ser 3, tá? São 3 ovos. Aí eu coloquei 2. E vamos aqui já misturando os ovos aqui. E eu ralei, gente, um tanto de queijo assim. Mais ou menos uma xícara de queijo. Eu acho que dá uma xícara, tá? Se quiser colocar mais, coloca. Eu coloco só esse tanto mesmo. Porque já tá bom. Ainda ficou outro pedaço de queijo ali pra poder fazer outra receita de alguma coisa, minha gente. Então, eu acho que já tá bom. Porque o biscoito aqui, do negócio do polvilho, já tem polvilho azedo, né? E fica aquele gostinho bom. Então, vou colocar só um tanto de queijo mesmo aqui, mais ou menos uma xícara, e já vai ser suficiente. É isso, agora eu fui salvando assim, ó, direitinho, né, misturando muito bem aqui o ovo na massa. Aí eu percebi que precisava de mais um ovo aqui nesse momento. Só que aí, o que acontece? Vira briga, se eu pedir pra quebrar um ovo. Aí virou uma bagunça nesse momento aqui, vocês não tem noção. As crianças quebrou 2 ovos aí, porque uma tem que quebrar um, a outra tem que quebrar outro. Aí ficou outro ovo. Falei, querida, frite pra você, tá? Porque, sinceramente... Só precisou de mais um ovo aqui, senão minha massa ia ficar muito molengona. Então foram 3 ovos, tá bom, minha gente? Que eu coloquei aqui. O outro ovo, eu falei pra Maria Vitória fritar lá pra ela comer. Aí joguei aqui, ó, o queijo, né, ralado também. Que eu coloquei no prato aí. Dá mais ou menos uma xícara dessa daí, minha gente, de queijo. E é isso, minha gente. Gente, eu não sei entender a cabeça das crianças. Porque, tipo assim, é uma fissura em quebrar ovo que eu nunca vi desse jeito. Parece que pra elas é um hobby quebramento de ovo. Aí, quando eu falo assim, quebra um ovo aqui pra mim. Vem as duas atropelando, quase quebrando as canelas. Aí, cada uma quer quebrar um ovo. Aí eu falei, quebra aí na xícara, menina. Quebrou 2 ovos, aí eu usei só um, né? O outro ficou. Mas elas cumpriram com a tarefa delas de quebrar o ovo, né? Porque eu nunca vi um fissuramento desse no rumo de quebrar ovo. E agora, menina, a massa fica assim, desse jeito mesmo, tá vendo? Super macia, bem assim, um pouco mole, grudando nas mãos mesmo. Mas é desse jeito, tá? Que tem que ficar. E é isso, vou deixar a receita do biscoito de polvilho aí no primeiro comentário fixado, como eu sempre deixo as receitas tudo, né, minha gente? Aí, desse modelo. Aí agora já fui aqui, misturando muito bem, né, todos os ingredientes. E agora vamos aqui colocar na forma. Eu untei a forma aqui, porque eu fiquei com medo de grudar, mas eu acho que não precisa. Mas mesmo assim eu vou untar, coloquei só um pouquinho de óleo mesmo, minha menina. E fui, né, passando esse pincelzinho aí de silicone, ó, em toda a forma, tá vendo? Só pra poder, né, certificar que não vai grudar mesmo aqui, porque às vezes pode coisar o queijo, assim, né? Estourar assim do biscoito, aí pega e gruda, o queijo gruda, minha gente. Aí, então, passei só um pouquinho de óleo mesmo aí, e tudo mais. E é isso,
Pronto, forma untada. Agora, gente, vai dar um tantão de biscoito, sabe, assim, que você não imagina. Aí aqui é muito fácil, passar um pouquinho de óleo nas mãos pra não grudar, né? Assim, na hora que você estiver modelando os biscoitos. E eu faço desse jeito aí, não faço assim bem feitinho. Não, sério. Um biscoitinho retinho, não sei o que, eu faço torto mesmo assim desse jeito, gente. Porque não importa aqui o formato, não. O formato é o menos importa aqui. O que importa é o sabor, como eu sempre falo, né, minha gente? Então, eu vou fazendo assim, ó, desse tamanho, os biscoitos, né? Tipo uma cobrinha. E agora venho modelando tudo desse jeito, colocando aí nessa forma. Vai dar essa forma aí completinha e ainda mais um pouco de biscoito, né? E eu vou assar logo tudo, porque eu não vou colocar pra congelar, não. Poderia colocar, mas não vou colocar, não. Vou assar logo tudo de uma vez, né? Porque isso aqui, menina, é um tapa. O povo come numa velocidade que você não tem noção. É igual o bolo de milho. Quando eu faço aqui, menina, o negócio acaba numa velocidade, porque é muito gostoso, né? Então, acaba rápido mesmo. Aí agora eu fui colocando, ó, todos os biscoitos assim, nessa forma, minha gente. Tem, tá vendo, ó? Não precisa modelar tão modeladinho assim, né? Tem que fazer assim do jeito mesmo que dá, assim, feito uma cobrinha e tudo mais. Dá pra fazer de outros formatos também, tipo rosquinha, ou outros formatos aí que o ser humano quiser, mas eu quis fazer assim que é mais rápido, né? Então é isso, ó. Deu esse tanto aqui de biscoito dessa forma, ainda sobrou massa, aí eu peguei outra forminha aqui, ó. Essa outra aqui é menor. Aí eu fui colocando mais biscoito aí também, pra depois que terminar aquela fornada lá de assar, eu vou e coloco essa outra, né? E fica muito bom, gente, esses biscoitos aqui, né? Pra comer, assim, tomando um cafezinho daqueles, no finzinho de tarde, né? No cafezinho da manhã também. Gente, é tudo de bom. Então, eu gosto muito dessas receitas práticas, né? Rápidas, assim, né? E também econômica, porque não gastou quase nada de ingrediente aqui, como vocês viram, né? Só foi mesmo o óleo, o leite, o polvilho, o sal e o queijo. E se não quiser colocar queijo, também não precisa. Aí, enquanto o biscoito tava assando, eu vim aqui para o lavamento de roupa, porque tem que lavar as roupas das crianças para poder ir pra escola, né? Eu tô nessa de não deixar as roupas acumular, mas sempre acaba acumulando, porque suja roupa demais da conta aqui, né, menina? E como eu tô lavando no tanquinho, demora bem mais para poder estar lavando. Então, menina de Deus, você já viu, né? É aquela coisa. Muita roupa para lavar, né? Um ser humano só para poder dar conta de todas essas coisas, né? Então, eu vou fazendo assim, né? Na medida que o meu corpo vai aguentando. Enquanto a roupa tava batendo lá no tanquinho, o biscoito tava assando, eu falei, vou ter que dar um jeito nessa área. Já colocamos mais pintinhos aí dentro desse viveirozinho aí, né? Que foi eu que fabriquei. Ai, gente, como eu sou fabricadora de viveiros. Meu Deus, eu sou muito fabricadora dessas coisas. O que o Anderson fez ficou mais bonitinho, né, gente? Mas o que eu fiz aí, né, ficou bom também. Então, o sinal que ficou tão bom que tá usando é o meu, né? O meu que eu fiz. Ou seja, maravilhosa, né? Fabricadora de coisas. E é isso. Aí os pintinhos estavam lá bem felizes lá dentro, né? Já colocamos ração, água pra eles e tudo mais. Então, fui dar um jeito aqui, que sempre fica bagunça, gente. Tanto nessa área da frente, quanto nessa área do fundo, quanto na área da frente. Sempre fica uma baguncinha. E eu tenho que estar arrumando direto, entendeu? E aqui eu fui dar uma geral nessa área. Sempre fica os trenheiros que o Antes vai jogando aí desse modelo, ó. Tem coisa aí de gasolina, tem esses trem tudo, uma borracha velha ali que ele usa pra poder emendar as mangueiras. Aí eu fui tirando tudo, coloquei os litros dentro do saco de ração e guardei no outro canto pra lá, onde não é visível a olhos humanos, né? Ninguém vê. E agora, menina, eu fui varrendo, tá vendo? Aí depois eu solto a água do tanquinho aqui, lavo essa área também aqui, deixo limpinha e tudo mais. Mas agora eu só fui passando a vassoura mesmo enquanto tava lavando a roupa. Peguei esse botijão de gás aqui, coloquei desse lado, que esse daí usa pra poder tratar os trem aqui, né? Porco, esses trem. Eu tirei, coloquei desse lado, vim varrendo tudo aqui, ó, tá vendo? Não tinha lixo, assim, muito lixo não, né? Porque esses dias eu já varri aqui a área e também varri o quintal todinho. Mas sempre acaba caindo alguma coisinha assim, né? Como os pintinhos estão aí, né? Aí eu vou varrendo tudo, minha gente, ó, tá vendo? Aí limpei, ficou mais ou menos organizado, porque não fica assim, não, Zé. Como está organizado, né? Porque tem várias coisas aí, tem o freezer, tem a mesa, tem esses trem dos pintos e tudo mais. Aí eu fui fazendo essa limpezinha mais ou menos pra lá e pra cá. Aí vim aqui, tirei a tomada, pra mim não esturricar, morrer seca, eletrocutada, né? Tirei a tomada, agora vamos para o lavamento das roupas aqui, enxaguar, né? E estender, pra poder dar tempo de secar os uniformes das crianças e as outras roupas também. Uma coisa que eu não gosto muito assim, sabe? No tanquinho aqui, entrelaça as roupas tudo, menina, assim, de um jeito. E, ai, paciência, né? Aqui, gente, eu lavei somente com o meu sabão líquido mesmo, né? Aí por isso que a água fica assim um tanto azul, mas não pega nas roupas, não mancha as roupas, né? E é isso, mulher. Aí eu simplesmente faço isso, desse jeito. Só jogo o sabão em mesmo, deixo bater um tanto, limpou bem, não limpou amém. A única coisa que eu esfrego aqui, às vezes, quando tá muito manchado assim, é os uniformes das crianças, né?
Porque é bem branco, assim, às vezes ela suja de algum trem, alguma coisa. E aí eu tenho que esfregar, mas o restante, tô nem ligando, minha filha. Se limpar, limpou, não limpar, tô nem aí. E é isso, mulher, ó. Mas até que limpa bem, sabe, assim, as roupas não fica assim, coisado não. E é isso, menina. Olha o tanto que entrelaça uma na outra, menina. E é porque eu jogo também os jeans, tudo misturado aí, os trem tudo, né? Que eu conheço as roupas daqui, elas não mancham, sabe, as outras não. Não pega tinta de uma de outra, não, minha gente. O enxaguamento aqui também é bem rápido, mulher. Sabe? Por que que é rápido, Gabriela? Porque essa roupa aí, quando você joga ela e joga o sabão nessa água, automaticamente o sabão já é cortado na hora, entendeu? Então, assim, essa é a vantagem, né? Como eu sempre falo, que não cria aquela espuma, fica aquele sabãozeira, né? Quando você joga na água ali, automaticamente já corta o sabão na hora e a roupa não fica manchada, não fica nada, né? E tudo. E dá super certo. Aí eu peguei e fui agora jogando mais um pouco de trem ali. Ó, mais sabão, tá vendo? Eu joguei lá, liguei o tanquinho e fui jogando o restante das roupas aí dentro pra poder tá lavando. Comparado o tanto de roupa que eu lavei esses dias, menina, é muita roupa mesmo pra poder lavar, menina de Deus, né? Mas a gente vai lavando, né, menina, desse jeito. Aí lá em casa eu quero ter uma máquina, né, pra poder agilizar, né, o serviço e tudo assim, que uma máquina ajuda muito, ajuda bastante, né? Eu vou fazer dela minha escrava. E é isso, menina. Aí agora vai jogando. Esse tanquinho até que é bom, menina, pra poder lavar, sabe? Ele é bem potente, limpa bem as roupas, né? Eu gosto bastante dele. Aí é isso. Agora eu fui ali jogando as roupas naquela água, depois jogando na outra. Fazendo aqui o enxaguamento, né, mulher? E é desse jeito, ó, tá vendo? Bom demais da conta, né, menina? Tô demorando mais pra fazer as coisas, minha gente, esses dias. Porque como eu falei pra vocês no vídeo passado, né? Eu tô fazendo as coisas com mais calma, né? Mais tranquilidade, mais na lentidão e tudo mais, né? Pra mim não ficar tão assim sobrecarregada, né, meu povo? E tem que fazer as coisas devagar, porque todo dia tem coisa pra fazer, menina. Todo dia tem serviço de casa pra fazer, todo dia tem louça pra lavar, tem roupa, tem isso, tem aquilo. Um monte de treino que a gente faz, né? Então, ficar correndo com as coisas também assim, não adianta nada, né, menina? Então, vamos fazer as coisas com calma, porque é desse jeito, um serviço que não acaba nunca. Uma torneira velha ali que tem que estar coisando que ela quebrou, tão ressecada que tava, tem que tá colocando uma liga. Fui aqui pegando as roupas já estendendo, ó, tá vendo? Fui estendendo ali tudo mais, né, gente, nessa área, ó. Fui estendendo primeiramente as calças, né? As calças de uniforme das crianças, blusa de frio, essas roupas aí. Aí depois eu vim estendendo o restante dos outros ali, que é o uniforme, né? Os outros trem e tudo, ó, tá vendo? Muito bom, minha gente, o estendimento das roupas, né? Rapidinho a hora passa, já foi começando a escurecer por aqui. E é isso, minha gente, você piscou, a hora passou. Você piscou, já começou a ficar de tardezinha, né? O sol já vai se pondo, já vai ficando escuro. Mas é assim mesmo, né, gente? E é isso, ó. Fui estendendo tudo aqui. Tem pouco varal de roupa aqui, eu tenho que colocar mais aqui, né? Não sei se eu vou colocar também, porque o final do ano já tá bem aí, né, gente? Dezembro já tá chegando também. Eu não sei, né? Vamos ver. Aí fui estendendo, ó. Naquele ali eu fui estendendo as outras trem. E pronto, gente. Finalizei aqui as roupas tudo. Estendi, lavei direitinho. O biscoito já ficou pronto aqui também. Não deixei dourar tanto assim, pra ficar assim, nossa. Olha como está douradinho e tudo. Ficou assim desse jeito, tá vendo? Que eu vi que já tava assado. O queijo mesmo aí, você vê, ó. Que já tava bem amarelinho assim, ó, né? Então, deu uma douradinha assim, básica. Mas já tá bom. Aí fui pegando, colocando na minha travessa maravilhosa, né? Que é essa travessa aí, ó, gente. Linda, né? Fui jogando os biscoitos. Aí vai dar tempo de eu tomar um cafezinho aqui, né? Comer um biscoitinho. Tudo de bom. Aí já coloquei a outra fornada pra tá assando lá também. E fica uma delícia, menina de Deus. Esse biscoito fica muito gostoso. Várias receitas, né, minha gente? Quando dá certo eu mostro. Quando não dá certo eu mostro também, entendeu? Igual o pão ressolado que eu fiz, mas ficou gostoso. Só que de aparência não ficou tão bonito assim, né? Por conta do fermento, que tava meio mal acabado. Mas esse biscoito aqui eu posso garantir, ficou muito bom. E é isso, menina. Aí, mais à tardinha, né, de noite, eu fiz uma sopinha de macarrão com chuchu, batatinha. E pronto, minha gente. E fui dormir, né, menina? Porque eu já tava cansadérrima. Aí ficou meio picotado esse vídeo, né? Mas tudo bem. Bom, gente, então... como eu falei pra vocês, né? Esse vídeo ficou assim um tanto quanto picotado, né? Uma coisa aqui, outra acolá, que eu fui fazendo aos poucos. Gravando, né? Uma coisinha aqui, outra acolá. Gravei aquele dia lá em casa, depois cheguei e gravei aqui em casa um pouco da minha rotina, né? Aí já tô aqui, gente, né? Pra finalizar esse vídeo hoje.
Já vou iniciar uma limpeza, uma faxina nessa casa aqui também agora, meu povo. E é isso, né? Na correria do dia a dia, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, vai fazendo isso, fazendo aquilo, né? Aí acabou que esse vídeo ficou assim, um pouco assim, picotado, de um pouquinho de gravação de uma coisa, de outra e tudo mais, né? Então ficou assim a gravação de 2 dias de vídeo, né, minha gente? Mas é isso. Aí conseguimos fazer alguma coisinha lá em casa, né? Devagarzinho a gente vai ajeitando, né? E cuidei também das coisas aqui também, aqui na fazenda, né, meu povo? Mas é isso. Então, vou finalizar esse vídeo aqui agora, tá bom, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aí, à medida que a gente for fazendo mais alguma coisa lá em casa, né? Tipo, ainda falta agora colocar o restante do telhado. Gente, essas telhas aqui, dessa mesma telha aqui, ó, que a gente tá colocando lá na área de casa, né? Dessa mesma aqui. Aí, o dia que a gente for colocar lá, ainda bem que meus irmãos estavam lá, né? Deu uma força pro Anson, deu uma ajuda pra poder estar colocando naquela parte. Quando for colocar na outra, né, é a telha completa, então vai ser mais pesada, aí não sei como é que vai fazer, não sei se ele vai chamar alguém pra ajudar. Mas é só 2 telhas, né, que tem que colocar naquele lado, que elas são bem grandonas, ó. Essas telhas aqui, elas são bem grandes, então cobre uma boa parte, né, daquela... Cobre quase tudo, né, assim, então 2 telhas já dá pra cobrir toda aquela parte lá que tá sem o telhado. Então, assim, devagarzinho vai fazendo uma coisa, devagarzinho vai fazendo outra. Ainda falta fazer, gente, toda a parte, ainda assim, do quarto, a parte elétrica, a fiação do banheiro e tudo mais, colocando as lâmpadas na casa toda, né, ajeitando. Aí falta pintar, mas devagarzinho a gente vai ajeitando, vai fazendo. Graças a Deus, né, conseguimos comprar essas telhas pra poder estar colocando lá pra estar cobrindo, né, porque já vai começar a chover. E... quando a gente comprar os grampos para poder estar grampeando essa parte da telha também, né? Vamos estar lá para estar colocando. A parte da pintura vamos fazer quando o Anderson finalizar ali a parte de reboco, que ainda falta um pedaço do quarto, que tem que colocar a fiação também, né? Na parede e também em cima, tudo ali. E na parte de fora já tá quase tudo pronto para poder iniciar a pintura. E é isso, gente. Aí a gente vai ajeitando as coisas devagar, né? Faz uma coisinha aqui, outra acolá. E... como eu falei pra vocês, do jeito que tiver a casa, minha gente, pra mim já tá bom demais, né? Porque a parte de dentro já tá quase finalizada tudo, né? Já colocou cerâmica, já tem aquelas bancadas lá as pedras de mármore, a pia, tudo certinho. Só falta fazer mesmo agora a encanação e tudo pra poder tá pegando água daquela caixa que a gente colocou lá embaixo. E aí puxa com a bomba, enche a caixa de lá de negócio, mas aquela caixa não vai ficar dentro do banheiro também. Vamos tirar, colocar fora, porque eu tô com medo dela vazar, né? E aí é melhor colocar do lado de fora. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, me segue no Instagram, Gabriela Pereira 07. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.